Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre histórias, mas não aquelas dos livros. Vamos voltar no tempo, muito antes da gente ter livros, quando as histórias eram guardadas na memória e no coração das pessoas. Sabe quando a gente escuta uma história da vovó ou aprende uma brincadeira que vem lá do tempo do vovô? É a mesma coisa. As histórias eram como tesouros, passados de pai para filho. Essas histórias não eram só para divertir, não. Elas ensinavam como viver, mostravam o que era certo e errado, e contavam a história das famílias e dos povos. Era a sabedoria de todos, guardada na memória. E sabe qual é o mais legal? A Bíblia, esse livro tão importante, também começou assim, com histórias contadas de boca em boca. Interessante, né? Vamos entender melhor isso. Imagine só, nada de livros, nem internet, nem celular. Era assim que as coisas eram antigamente. E como será que as pessoas faziam para guardar as histórias importantes, como as da Bíblia? A resposta é simples: contavam. As histórias eram como uma conversa que atravessava o tempo, passando de geração em geração. Os mais velhos ensinavam aos mais novos, e assim a história continuava viva. Naquela época, saber contar histórias era muito importante. Era como ser um professor. As pessoas decoravam tudo direitinho, para não esquecerem nenhum detalhe. Afinal, a história era sagrada. E a Bíblia? Ela também começou assim, com as histórias de Abraão, Moisés e Jesus sendo contadas e recontadas. Só depois de muito tempo, essas histórias foram escritas e se tornaram o livro que conhecemos hoje. Você sabia que a tradição oral não era coisa só da Bíblia? No mundo todo, os povos antigos usavam as histórias como forma de guardar suas tradições. Era como um grande museu, mas em vez de quadros, tinha a voz e a memória das pessoas. Os índios americanos, por exemplo, contavam histórias sobre a criação do mundo e a importância da natureza. Já os gregos, esses tinham cada história de deuses e heróis. Na África, os contadores de histórias eram muito respeitados. Eles viajavam de aldeia em aldeia, levando notícias e ensinamentos através de suas narrativas. Era como a televisão da época. Cada cultura tinha suas próprias histórias, mas todas elas serviam para unir as pessoas, ensinar sobre o passado e mostrar o caminho para o futuro. Legal, né? Memória e mudança. A tradição oral contada e recontada. Mas será que a gente pode confiar em tudo que era passado pela tradição oral? Afinal, como saber se as histórias não mudavam com o tempo? É verdade, gente. A memória às vezes falha, e as histórias podiam mudar um pouquinho quando passavam de pessoa para pessoa. Era como um telefone sem fio gigante. Às vezes, as pessoas adicionavam detalhes, tiravam outros, ou até mesmo inventavam coisas novas para deixar a história mais emocionante. Acontece, né? Mas isso não quer dizer que a tradição oral não seja importante. Mesmo com algumas mudanças, ela preservou a essência das histórias e nos permite conhecer o passado de uma forma única. Da boca para o pergaminho, a tradição oral moldando a Bíblia. E como será que a tradição oral influenciou a Bíblia que a gente conhece hoje? A resposta é: muito. As histórias que estavam na boca do povo foram a base para os textos sagrados. Os escritores da Bíblia não inventaram tudo do zero. Eles ouviram as histórias que já eram contadas há muito tempo e as colocaram no papel, usando suas próprias palavras e estilos. É por isso que a Bíblia é tão rica em detalhes e emoções. Ela carrega a força da tradição oral, a voz dos antepassados e a sabedoria de um povo que aprendeu a ouvir a Deus. Então, da próxima vez que você ler a Bíblia, lembre-se: você está se conectando com uma corrente de vozes que atravessou séculos, desde os tempos mais remotos até chegar aos nossos dias. Incrível, não é?